Olá, esta é a questão 35 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no primeiro semestre de 2024, com matrícula no segundo semestre de 2024, e o tema é óptica, ou ótica, tá? Antes de iniciar a resolução da questão 35, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC. Então vamos à resolução da questão 35, que diz o seguinte. Bom, o texto, né, a gente já leu na questão 34, então não há necessidade de lê-lo novamente, a gente só vai pegar as informações que são importantes para responder a questão 35, tá? E qual é a informação importante? Vamos ver aqui na questão, ó. Baseando-se no texto, assinale a alternativa correta, tá? Que apresenta o fenômeno físico responsável pela formação da imagem do olho humano. Então, o que ele quer que a gente faça, né? Quer que a gente olhe, compare essas duas imagens, ó, a imagem 1, que tem a formação do deformada, né, com defeito, igual foi falado no texto, e aí com a imagem 2, ó, que é o processo correto. Então, o que aconteceu aqui, né? Os raios de luz vieram aqui e eles foram alterados, né? Eles foram, de uma certa forma, foi alterado da direção comum aqui, que está com o olho que tem alguma dificuldade, aqui no caso, dificuldade de chegar de longe. E esse fenômeno aí tem um nome, tá? E a gente precisa saber o que é. Primeiro é a reflexão, tá? A reflexão, quando a luz ela incide em um meio, tá? Ela retorna da mesma forma. Então, por exemplo, o reflexo no espelho, tanto a imagem virtual como a imagem real, tá? Ela é feita da mesma forma e ali não acontece, né? Nos raios ali tem uma direção diferente, tá? O fenômeno da refração, que é esse daí, tá? Então ele tem uma alteração quando passa de um meio para o outro, né? No caso da luz, tá? E aí um exemplo é quando você coloca, por exemplo, um lápis, uma caneta dentro do copo d'água, quando a luz entra dentro do copo d'água juntamente com a caneta, ela tem uma deformação, vai um pouquinho mais para dentro, fica diferente do objeto real e do objeto virtual. Este fenômeno é chamado de refração, tá? A difração é um fenômeno que tem a ver com as ondas, né? Então, por exemplo, quando você passa uma luz por dentro de uma fenda, né, um buraco, ela fica pequena e depois ela aumenta. Esse fenômeno que é chamado de difração, né? Passa por fendas ou barreiras também, tá? Então não é esse tipo de fenômeno que foi apresentado lá. A polarização, no caso da física, né? Para não confundir com outros termos aí, são fenômenos ondulatórios também. Então tem a ver com ajustar a frequência e a direção, né? A direção e a frequência tem que ser específica. Um exemplo do dia a dia da polarização, logicamente que não é esse daí, né? Ondas de rádio, né? Ondas de rádio e TV. Então você tem uma frequência, por exemplo, você sintoniza um canal, sintoniza uma estação de rádio, a gente fala no caso do rádio megahertz, né? 110 megahertz. Então é uma frequência específica e, obviamente, tem que ter uma direção, né, de uma antena para outra para poder receptar os sinais, tá? E não é isso daí. E o último, né, o último aqui, o fenômeno da dispersão, é quando você tem uma luz que está propagando num meio e depois ela tem uma variação, né? Ela tem uma dispersão, dispersa, né? Então aí ela tem uma vai sofrer alterações, né, nos raios, né, na direção do raio e tal, esse tipo de coisa, tá? Um exemplo assim, bem prático da gente entender esses prismas que tem quando você atira uma luz branca
quando chega ao prisma, ele consegue gerar um arco-íris. Tem várias imagens na internet sobre isso, e esse é um fenômeno chamado de dispersão, tá? Então ele tem um raio de luz, conforme ele passa de um meio para o outro, ele forma um arco-íris, é o fenômeno da dispersão, tá bom? Então é isso para a questão 35 do vestibulinho da ETEC, onde falava um pouquinho sobre os fenômenos ópticos aí, tá? Um abraço a todos, até!